Daniel, capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e se irá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, com as estrelas, sempre e eternamente. Nosso Pai, esta é a Tua palavra, e nós dependemos do Teu Espírito para que Tu fales aos nossos corações, a fim de que em tudo o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós colocamos diante do Senhor este momento para que fales conosco e através de nós, para a glória de Jesus. Amém. Este versículo 36, ele é uma passagem entre aquilo que ia acontecer na história até o advento de Jesus. E este versículo 36 é uma história futura de algo que aconteceria posteriormente ao tempo dos gentios. Ele diz que no original não existe este rei, mas o rei, diferentemente de Antíoco Epifânio, que estava daqui para trás. O rei fará segundo a sua vontade. Ele será um déspota neste mundo. Alguns estudiosos acham que nem é propriamente uma pessoa, mas um sistema
estará governando este mundo. Mas eu preferencialmente penso em alguém que vai tomar o lugar que quer ser como Cristo, o anticristo. Este anticristo, ele se levantará segundo a sua vontade e se engrandecerá sobre todos os deuses. É um ser que vai se colocar acima de tudo e de todos na governabilidade do mundo. Só para lembrar vocês que essa semana passada Israel deu sinal verde para o pacto de 7 anos. E deu sinal verde para o templo ou o terceiro templo. Só para a gente estar dentro do contexto da historicidade ou da cronologia dos fatos. Muitas coisas aqui a gente não tem noção ainda, porque é pisar em ovos. Tudo que foi dito do versículo 36 para trás foi comprovado ipsis literis. Ipsis verbis. Tudo o que Deus disse, aconteceu. Aqui para frente nós ainda temos que ir com cuidado, sem poder afirmar categoricamente, porque é tempo do futuro. Mas com certas características. Ele engrandecerá sobre todo Deus. Vai acabar com isto, a religião, o ecumenismo tem procurado destruir qualquer sinal de Deus, fazendo com que os maitreias se tornem iguais, sem qualquer senso de diferença na cultura, seja budista, confucionista ou qualquer outro sistema. É uma igualização contra o Deus dos deuses, contra Jeová, contra Deus Elohim. Falará coisas incríveis e será próspero. Uma das características do reino do anticristo é a prosperidade que virá sobre o mundo, sobre o controle do mundo, até que se cumpra a indignação ou a ira, porque aquilo que está determinado será feito. Não tem como não acontecer. Quem pensa que o mundo vai melhorar, no sentido de que nós vamos ter mais harmonia, é falácia até que ele se manifeste. Quando ele se manifestar, vai haver muita justiça, vai haver muita paz, vai haver controle, vai haver muita adequação. Versículo 37, ele não terá respeito aos deuses de seus pais. Alguns querem dizer que ele seria judeu. Outros não querem pensar nisto, e eu sou um dos tais que acho que ele é uma mistura. Ele é um ser híbrido, misturado. Um ser que tem da linhagem, pode ter da linhagem de Davi, mas ele é híbrido. E ele não tem desejos de mulheres, o que alguns acreditam que possa ser um androide, um ser sem muita característica para aquilo que Deus estabeleceu, macho e fêmea. Porém, outros creem que seja uma questão aversiva ao conceito de Gênesis 3:15,
que da semente da mulher haveria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Vamos dar uma voltadinha nesse texto, a gente volta para cá de novo. Aqui 37 que nós estamos, vamos para ver Gênesis 3:15, que é um texto emblemático, é a primeira profecia do Messias que nós temos na Bíblia. É um chamado proto-evangelho, primeiro evangelho. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui, Javé Elohim, para mim, é o Senhor Jesus Cristo falando antes da sua encarnação. Eu tenho, para a minha compreensão, o primeiro capítulo de Gênesis, não existe a palavra Javé, só a palavra Elohim, ligada a Deus. Este termo Elohim é uma palavra plural. El, o Todo-Poderoso. Him, plural de El. Ou seria, os Todo-Poderosos. Aquele que é o Todo-Poderoso, no plural, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Mas na feição do homem, o homem não foi criado, o homem foi feito. E quando foi feito, um dos elementos da Trindade sai deste processo para criar o homem. Javé Elohim, no capítulo 2, ele aparece criando o homem. E dali para frente nós vamos ter uma conversa de o Senhor Deus com o homem na criação. A serpente, quando aparece lá no jardim do Éden, ela aparece fazendo uma discórdia. Vamos por 3. Eu quero pregar um pouco o evangelho aqui ainda. Capítulo, já disseram que esse velho pastor não prega mais o evangelho. Então vamos pregar o evangelho aqui. Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Vamos olhar aqui alguma coisa. Depois a gente volta para cá para o 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Preste bem atenção, que quem falou, dá para voltar para o capítulo 2, versículo 16 e 17. Dá para voltar? A gente tem que ler Bíblia indo para frente e para trás, porque o Senhor... E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Senhor, volta aqui, amado da minha alma. Senhor é Javé, Yavé, Jeová, como queiram. Yehie, Senhor, Deus, Elohim. Senhor Deus, me parece que ele quer dizer um elemento da Trindade, do Todo-Poderoso, o Jeová, que a Bíblia vai explicar posteriormente sendo o eu sou. Porque Senhor Yavé é eu sou. Ele é quem deu a ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Quando a serpente, volta agora para o 3:1. Quando a serpente vem conversar com a mulher, a serpente era sagaz. Sagacidade é aquilo que a gente tem para distrair, para desfocar. De todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, sempre que você olhar a palavra feito, estará ligada com Senhor Deus, com Javé Elohim. Criar,
com a Trindade, mas o feito está ligado a este personagem da Trindade. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não foi Deus quem disse, ou seja, não foi a Trindade que falou, foi o Senhor Deus. Você diz assim, Glenn, isso é rachar cabelo. Não é rachar cabelo, não. Se eu lhe peço um rodo e você me dá uma vassoura, é diferente. Vassoura e rodo são diferentes. Pode até ser parecido. As duas têm uma parecência, serve para limpar. Mas se eu pedir rodo, é rodo que eu quero. E na Bíblia, quando as palavras são colocadas, o Espírito Santo colocou porque ele quis colocar. E tem que se ler Bíblia como Bíblia foi escrito, e não como eu acho. O que eu acho, eu acho. Eu posso não achar depois. Agora, o que a Bíblia disse, foi dito. Então, aqui, ó, o Senhor Deus havia dito, e ela já tirou o Senhor daqui. Foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? O Senhor Deus não havia dito isto? Aqui aparece pela primeira vez a serpente. Quem é a serpente? A serpente é o inspirador do anticristo. É aquele que motiva o homem. Ele quer levar o homem à posição de Deus. Quando o Senhor Jesus estava se revelando como o Cristo ao mundo, e os seus discípulos, Pedro, ele perguntou, o que vocês acham que eu sou? Qual é a opinião? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Ok. Foi Pedro, você não foi capaz de ver isso. Isso não é seu, Pedro. Isso aqui foi meu pai que contou para você. Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. A rocha não é Pedro, a rocha é Cristo. Cristo é a rocha. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou, eu estou terminando aqui a minha missão, eu vou para Jerusalém e eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ser cuspido, eu vou ser jogado fora. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Foi a primeira vez que Jesus contou isso para os seus discípulos. Sabe o que aconteceu? Pedro fez uma reunião à parte e disse, isto não pode te acontecer, de modo nenhum. E o Senhor Jesus então diz, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Quem é o técnico do humanismo é Satanás. Quem vai fazer o anticristo é Satanás. Ele é o mestre desse sistema que o mundo jaz. O mundo jaz no maligno. Então, aqui nós vemos a serpente tentando induzir, e induziu a mulher a cair contra a palavra de Deus. Para você depois estudar com calma esses versículos de 1 até o versículo 3, você descubra quantos erros Satanás e a mulher colocaram nesse texto. Tem erros aqui que são crassos e que nós comemos gato por lebre por não ler a Bíblia com atenção. Voltando para o 15, aqui nós temos Deus, o Senhor Deus, o 15, 3,15. Porém, inimizade. Porém, é o Senhor Deus. Volta para o 14 para a gente ver, porque a gente precisa enxergar. Então, o Senhor Deus, Javé Elohim, disse à serpente, e agora é um diálogo entre o Senhor Deus e a serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rasterás sobre o teu ventre e pó comerás todos os dias da tua vida. Por favor, olhe bem aqui. Este é a primeira maldição que existe neste mundo. Existem duas maldições aqui. A primeira é da serpente e a segunda é da terra. A terra também foi amaldiçoada pelo Senhor Deus. Nós vivemos numa terra que tem espinhos, tem cardos e tem zika. Esse mosquito da zika, ele veio por causa de maldição.
Como é que você pode dizer isso? Não tinha morte. Esse bicho apareceu da maldição da terra. Ele está dizendo, o Senhor Javé, que a serpente iria arrastar sobre as suas vísceras. Você vai ver Paulo muito depois em Filipenses, dizendo que o Deus deste mundo é um Deus viscerotônico. Os sujeitos deste mundo que adoram as coisas deste mundo são governadas pelo estômago, o ventre, não pelo coração, mas eles são governados por uma fala ventrílocua, que vem de dentro das suas entranhas e não de dentro do seu coração. São dominados por instintos bestiais. E aqui a palavra de Deus diz que a serpente arrastará e a sua raça também. E o que ela come? A Bíblia diz que ela não come rato. Antes fosse. Eu ia ficar olhando para essa serpente aqui como uma jararaca, como uma cascavel, como qualquer outra cobra. Mas quando ele diz que ela come pó, eu tenho que mudar o foco. Porque quem come pó come gente. Nós somos feitos do pó da terra. E como é que come pó? Quando põe em cima de nós tensão, medo, angústia, mentira, para deixar a gente consumido. Veja seu telefone no final de um dia de trabalho que você não pode plugá-lo na fonte de energia. Como é que ele está? Outro dia nós estávamos conversando com minha filha e aí, ela disse, pai, vai desligar, está acabando. Acabou. O que acabou? O que acabou foi o Wi-Fi, o que acabou foi o WhatsApp, o que acabou foi tudo comendo, eles tudo comem. Esse bendito desse WhatsApp, isso tem uma força para comer bateria que é um negócio. Você liga ele daqui a pouco... Mas pior do que tudo isto é a serpente com as suas tentações, com as suas coisas na minha alma, na minha psique, levando à consumição. Agora no versículo 15, a gente está sabendo quem é, Deus, o Senhor Deus, porém, quem pôs foi Ele. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti é serpente. Ti aqui é a maldita, que entrou em Gênesis 3 e vai sair em Apocalipse 21. Ou 20. Ela entra no Gênesis 3 e vai sair no capítulo 20 de Apocalipse. Tem 2 capítulos que não tem a serpente, tem 2 capítulos que não tem a serpente. Do 3:1 ao 20, nós temos o rastro da serpente na história da humanidade. E ela formando um esquema, um modelo anticristo. E Deus diz assim, porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente. Quantas vezes nós temos falado aqui, quem é a descendência da serpente? Aí a gente humanamente diz, a descendência da serpente é o Hitler. A descendência da serpente é Osama, o Lula. O descendente da serpente é... Aí nós pomos homens que a gente quer que ele seja. O descendente da serpente é Glênio. O descendente da serpente é Felipe, Padovan, Paranaguá.
Quem é Felipe? Meu neto. Ele é o inocente. Não, ele tem o veneno da serpente. Desde o ventre materno, a palavra de Deus diz isto. Alienam-se os ímpios, desde a madre, andam errados, proferindo mentiras. Isto é a natureza humana. Isto é a natureza humana. Então, essa descendência da serpente é a humanidade que precisa ser crucificada por meio de Jesus Cristo e ressuscitada através de Jesus Cristo, porque é o único que é o descendente da mulher. Por isso que aquele cara lá atrás diz que ele não gosta de mulher. E isto é que alguns estudiosos da Bíblia estão dizendo, ele é anticristo, porque o Cristo veio por meio da mulher. Então, porém, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente de quem? Da mulher. Ti sempre é a segunda pessoa, mulher é a terceira pessoa, porque é de quem se fala, eu falo contigo sobre ela. Eu é o Senhor que fala com a serpente a respeito da mulher, fala da descendência da serpente, a respeito do descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça da serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar lá na cruz. E este Cristo tem um anticristo. E esse anticristo será o governador deste mundo. Vamos voltar agora para o 37 do capítulo 11 de Daniel. Preguei o evangelho ou não? Vou sempre agora mexer nesse assunto. Não terá respeito dos deuses de seus pais. Não terá, se for dos deuses judeus, não terá. Se for dos deuses budistas, não terá. Se for dos deuses maometanos, não terá. Não terá nem desejo de mulheres. Pode ser que seja um androide. Mas eu fico mais para o lado de que o cara é avesso à redenção. Completamente. E que vai usar todos os meios, nem de qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. A coisa que o ser humano tem é desejo de coroa. O ser humano deseja pódio. O ser humano deseja singularidade. E isso quem deseja sou eu. Por isso que eu preciso da cruz. Eu não preciso da cruz no começo só. Eu preciso da cruz no começo, no meio e no fim. Eu preciso da cruz como um processo de Deus, levando-me continuamente ao morrer de Jesus, para que a vida de Jesus possa se manifestar no meu interior. Nem qualquer, porque esse desejo de engrandecimento, ele é sutil. Sugiro que não é o filho do Márcio, o japonesinho que está aí. Sugiro que você depois leia o Espírito da Cruz, o Rei Oculto. Este Rei Oculto que está dentro de nós. Não vai ler agora não. É para depois, viu, senhor? Depois. Leia isto aqui. Esse bicho mexe comigo. Esse negócio chamado orgulho, soberba, importância, notoriedade. Há sempre por ali, rondando. Mas este cara aqui, ele
sobre tudo se engrandecerá. Versículo 38, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Que coisa mais esquisita é esta? Vamos agora para Gênesis 10, 10. Vamos ver esse negócio de onde vem o Deus das fortalezas. O Deus das fortalezas. Depois também dever de casa, para poder estudar, para saber de onde vem. Esse cidadão, princípio do seu reino, chamava-se Nimrod. Nimrod, ou Nirod, ele era marido da dona Samiramis. A dona Samiramis, quem é que tem uma nota de R$2 aí? Uma nota de R$10. Quem tem uma nota aí? Ninguém tem R$2, ninguém tinha. Eu dei 10 agora. Ou de 20. Uma nota. Ah, esse aqui tem de 2. Eu comecei bem devagarzinho, a nota de 2. Olha quem está aqui na nota de 2. Quem é essa mulherzinha? É a Samiramis. É a mãe de Tamuz. Antigamente nós tínhamos nossas notas no Brasil, nós tínhamos uns camaradas importantes, até uns marqueses tivemos, uns presidentes tivemos, mas houve um tempo aí que a Novum Ordem Secularum mandou que se colocasse na moeda brasileira a dona Samiramis. E todas elas têm a dona Samiramis. Ô Isaac, eu tenho que pagar o rapaz lá. Vem pegar aqui. É pouquinho, um pouquinho a gente pode até pedir. A gente só pede esmola para pouca coisa. Você pode pegar qualquer coisa. Nós temos o princípio do seu reino é uma confusão. Babel, Erech, lenta. Vai depois procurar lá. Acade e Sutil. E Calné são cidades da Assíria. Esses nomes, eles como que guardam uma espécie de código. Na maçonaria, eles têm códigos para as entradas dos seus sócios. Esses códigos mudam periodicamente. Para você entrar, você tem que estar atualizado. Mesmo aqueles que foram maçons há muito tempo, que deixaram, eles não podem entrar porque eles não estão equipados com código novo. Este aqui é um código que traz uma revelação. Existe uma conspiração de confusão, lenta e sutil, até a casa ou até a fortaleza de Anu. Essa palavra Calné aqui é a fortaleza de Anu na terra da Babilônia, de Sinar. Isso é um código que está revelando uma conspiração anticristo. Este cara aqui é o Deus das fortalezas. Quem é o Deus das fortalezas? É Lúcifer. Contrário ao Deus da manjedoura, ao Deus do esvaziamento, ao Deus da cruz. Existe uma guerra deste Deus das fortalezas contra o Cordeiro. Num dos seus escritos, Alberto Pike, que é um dos criadores e um dos produtores desse sistema do anticristo, ele diz assim: Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus.
mas Lúcifer vencerá Adonai. Lê do engano. Mas é isso que nós gostaríamos, que ele tivesse a primazia. Que ele fosse o que pudesse dominar esta fortaleza. Vamos voltar lá agora para o versículo 38, capítulo 11. Ok. 11, Daniel. Em lugar dos deuses, honrará os deuses das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com pratas, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Eu não me impressiono com essas coisas com facilidade. Mas a morte do Domingos Montier chamou a atenção que o velho Chico tem um nome enigmático, pelo menos nesta novela, onde havia muitas cenas exurianas e muitas coisas levando a uma espécie de conspiração. Morre um no começo e morre o outro no fim. É paradoxal, apenas isto. Mas eu gosto de chamar a atenção aos meus olhos e aos meus ouvidos no que ouço ou no que leio. Tem coisas que são paradoxais. Oh Deus, o que é isto? O que quer dizer essa questão? Foi uma morte muito chocante para mim. Eu passei uma noite bastante... Primeiro porque a gente vê a finitude da pessoa. Quando você olha para um artista do porte dele, com a sua robustez, com a sua saúde, com a sua expressão artística, que é extraordinária, e de repente, um bicho que não tem cabelo, que é água, sorve uma pessoa e afoga, é simplesmente trágico. Mas mais trágico que eu quero dizer é que todos nós vamos passar pela morte. E se não tivermos o passaporte, e o passaporte que eu estou dizendo aqui, não é você ser batizado na igreja batista, não é você ser batizado em alguma igreja, é você ter crido na suficiência de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Porque no reino dos céus não entra nenhum religioso. Perguntaram certa vez, uma pessoa chegou no céu e perguntou, onde estão os presbiterianos aqui? Não tem nenhum presbiteriano. E os batistas onde estão? Não tem batista aqui. E os católicos onde estão? Não tem nenhum católico aqui. E onde estão os assembleianos? Não tem assembleiano aqui, não. E ele foi perguntando uma por uma, metodistas e não sei quem, e de repente ele diz, e quem é que está aqui? Tu não tem ninguém. Só tem aqui filho de Deus. Só os nascidos de novo por meio de Jesus Cristo. Não tem rótulo lá no céu. Não é porque você é isso ou é aquilo. É porque você nasceu de novo. Mas no lugar desses deuses, honrará o Deus da fortaleza, um Deus que seus pais não conheceram, honrará ouro, prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Só para você tomar atenção. Nunca na face da terra se comprou tanto ouro como hoje. E este ouro está sendo levado para um lugar secreto, para poder dar estabilidade ao mercado comercial do futuro. Sabe por quê? Quem dá lastro é ouro. Há um livrinho, é difícil achar esse livrinho hoje, chama-se O Dia que o Dólar Morreu. A Morte do Dólar. Esse livrinho está difícil de achar.
Pode ser que caçando aí num sebo, o meu eu nem presto para tirar cópia, porque ele ficou sumido uns anos e eu não sabia onde ele estava na mão de um pilantra. Mas depois ele me deu. Mas o seguinte, neste livrinho ele mostra o dia que o Fox Knox perdeu o dólar, que foi ter que cobrir o lastro do projeto Marshall, programa Marshall. A moeda americana não tem lastro. A brasileira, tadinha. Qual é o lastro que nós temos? Cadê o ouro? Mas preste bem atenção para onde está indo o ouro do Brasil, toneladas anualmente. Depois vocês comecem a estudar os que estão. Cazaquistão. Ponham um nome nesse Cazaquistão, para ver se vocês entendem alguma coisa. Procure entender como é que foi as diásporas judaicas. Não seja mentecaptos e só leiam jornais, porque jornal não fala a verdade. Prata e ouro. Continue mais um tiquinho, que eu só tenho um tiquinho. Mas com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas deste mundo, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, que é uma coisa que gente gosta, é de honra ao mérito. E aquelas coisas todas bonitas que dão, desde as comendas de Sir, até qualquer pendurucaio que põe no pescoço do sujeito, para ele ser honrado, fá-los a reinar sobre muito e repartirá a terra por prêmio. As 10 grandes potências que ficarão sob o governo dos 10 artelhos ou dos 10 chifres sobre a terra. Repartirá para o governo deste sistema. Só para a gente dar 2 passadinhas e já vou para terminar hoje. E vamos ver Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e depois versículo 16 e 17. Apocalipse 8, 13 e 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele está dizendo que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra vão adorar o anticristo. Aqueles cujo nome... se não são todos. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O projeto da salvação não aconteceu na história, aconteceu na eternidade, antes da fundação do mundo. Agora vamos ler os versos 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta,
o nome da besta e o número do seu nome. A economia será controlada totalmente pelo número da besta. E o número da besta, segundo a palavra de Deus, quem tem capacidade para entender, que entenda, é 666. Se você pegar um código de barra, você vai descobrir o número 666. Qualquer código de barra. Logaritmo 6. Qualquer código de barra. Então, existe um sistema anticristo se manifestando neste mundo e que vai manter a governabilidade deste mundo. Mas, aí eu tenho que dar hoje pelo menos isso aqui. Para ele se manifestar, tem que ser tirado aquele que o detém. Isso está em Tessalonicenses. E quem o detém, a meu ver, aí tem uma discussão que a gente quer discutir cabelos em ovo. Mas a discussão é se este masculino se refere ao Espírito Santo ou ao corpo de Cristo. Nós vamos olhar isso uma outra vez, mas o que acontece é o seguinte: quem o detém é quem é o sal da terra e a luz do mundo. E o sal da terra e a luz do mundo é a igreja, os santos, em quem o Espírito Santo habita. E, para mim, essa turma, aqueles que nasceram de novo por meio de Jesus Cristo, eles vão ser sugados, vão ser arrebatados, vão ser tirados. E aí, a meu ver, eu sei que tem uns que botam no princípio, outros no meio, outros no fim. Se eu passar pela tribulação, vou passar feliz da vida. Mas eu não gostaria de achar que a tribulação faz parte desse processo, mas que Deus vai nos tirar dela para a glória dele. Eu acho. Se eu estiver errado, vamos passar feliz. Porque eu não é a minha visão, é aquilo que Deus faz e fez. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.